Olá, estamos nos preparando para vivermos o dia 1º de maio, dia de São José Operário. E ao longo dessa semana nós vamos conversar um pouco sobre este aspecto da vida de São José, que nos ensina muito, que também compõe o magistério da Igreja e ao qual é tão caro para todos nós, que se chama a Divina Providência. Nós vamos conversar bastante sobre isso e vamos ver aspectos que nos ajudam a mergulharmos cada vez mais na Divina Providência. Hoje nós vamos falar na Divina Providência como fim último e vamos associá-la à virtude da esperança. O que é que diz a Divina Providência quando nos apresenta como um fim último? A Divina Providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até o seu fim último. E o que é o fim último? O fim último é a glória de Deus. E a glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Então nós, ao falarmos da Divina Providência, nós queremos apresentar isso como um movimento de Deus, como uma disposição de Deus, como um agir de Deus, em vista do nosso fim último. E como entender então a Divina Providência nesse aspecto especial relacionado à esperança? A Divina Providência é aquela que me leva a ver a Deus. A visão de Deus. E quando falamos da esperança, o que é que diz o Catecismo a respeito da esperança? Que a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. Então nós vamos conversar nesse aspecto, que é um movimento de Deus, que é em vista do nosso fim último, que nos enche de esperança e que isso nos faz, nos leva, nos conduz a ver a Deus. Então vamos pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Nós vamos ver dois personagens bíblicos nessa dimensão. Lucas 18 fala de um jovem, fala de um homem, fala de alguém notável. O título aqui na Bíblia que eu estou lendo, é o rico notável, mas nos outros evangelhos que também narram essa passagem, em especial Marcos, mas também Mateus, é um jovem. E como começa essa narração? Diz assim: certo homem de posição lhe perguntou, isso é, perguntou a Jesus. É muito interessante ver como começa. Aqui nós já estamos bem próximos da subida de Jesus para Jerusalém, a subida de Jesus para viver a sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Então aqui, nesse momento do Evangelho de Lucas, Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas curas. Geralmente era cercado de multidões. Mas esse homem tem um privilégio. É dado a esse homem o privilégio de conversar com Jesus. O privilégio de estar sem aglomerações, sem aquele, dizia que as multidões pisavam uns nos outros, mas é dado a ele, a divina providência dá a ele a oportunidade de estar diante de Jesus. E a narração começa apresentando ele como um homem de posição, como alguém que tem uma história, como alguém que socialmente é reconhecido, como alguém que culturalmente é reconhecido. Não se trata de alguém que surge do nada no meio da multidão. Era alguém cuja divina providência preparou esse encontro. E ele pergunta a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aqui esse homem, aqui esse jovem, ele começa o seu diálogo entendendo que ele é filho. Ele inicia o diálogo falando como um filho. Talvez ele não tenha a compreensão acabada e plena da filiação divina, mas ele fala de herança.
e ele fala da vida eterna. Então é alguém que sabe que Deus existe e que, de certa maneira, já se apresenta como um Deus que é Pai. Talvez ele tenha escutado já a repercussão de Jesus que ensinava os seus discípulos a chamar a Deus de Pai. Talvez ele tenha escutado as pregações de Jesus. Talvez ele já tenha entrado nesse mistério da revelação, que Jesus que veio revelar o Pai. Então ele fala da herança, ele coloca como filho e fala da vida eterna. Então é alguém que entende que o mundo não se encerra aqui mesmo, que as coisas não terminam aqui mesmo, que existe algo por vir muito maior do que ele via, do que ele entendia e da onde ele estava. E Jesus lhe responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Aqui Jesus, que vê o mais profundo do coração deste homem, vê que no coração deste homem há uma divisão. Há dois deuses, há dois ídolos. Deus e o dinheiro. E Jesus começa a trabalhar neste homem, neste jovem. Deus começa a revelar o seu amor. Deus começa a revelar quem é o Pai. Jesus começa a revelar quem Ele é. Para quê? Para que essa divisão que existe no coração deste homem, ela pelo menos ela venha à luz. Pelo menos ela venha à tona. E deixando este homem livre para decidir entre Deus ou o dinheiro. Então Jesus já dá o primeiro sinal, dizendo que só Deus é bom. É como se Jesus já pudesse dizer assim: o dinheiro que tu tens como ídolo no teu coração, ele não é bom. Ele é um meio. Como meio, ele pode expressar aquele que lhe deu. Como meio, ele pode expressar a bondade daquele que lhe deu. Mas ele, por ele mesmo, ele não é bom. E só Deus é bom. Aí ele continua: conheces os mandamentos. E aí fala: não cometerás adultério, não mate, não roubes, não levante falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus aqui Jesus apresenta, quando ele é interrogado, que perguntam a ele a respeito da lei, ele resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E aqui Jesus começa a apresentar a ele, quando Jesus vai revelando a verdade com amor, verdade e caridade. Elas precisam andar juntas, verdade e caridade. Então, essa comunhão de verdade e caridade, Jesus começa a apresentar a esse jovem. E começa a falar para ele a respeito do amar ao próximo. E ele, no seu entendimento, ele diz que vive isso. Ele diz que não comete adultério, que não mata, que não rouba, que não levanta falso testemunho e que honra o seu pai e a sua mãe. Então Jesus começou apresentando o segundo grande mandamento da lei e agora Jesus vai entrar no primeiro mandamento da lei. Porque o segundo mandamento da lei depende do primeiro. Não tem como eu amar ao próximo como a mim mesmo se não for por amor a Deus. Tudo nasce no amor a Deus, porque Deus é amor. Então Jesus diz, e aí esse jovem diz: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Isso era alguém que tinha uma caminhada, era alguém que conhecia os valores, que tinha valores, que não era alguém que não conhecia a Deus, ou que não conhecia os valores morais, ou que não conhecia inclusive a lei. Porém Jesus dá mais um passo, dizendo, ouvindo isso, Jesus disse-lhe, é muito bonito quando ele diz ouvindo. Jesus ouve. Jesus escuta a sua oração hoje. Jesus escuta a sua situação hoje. Por isso que oração é relação. Por isso que a oração é algo que é existencial, relacional. Você fala, Jesus escuta. Jesus fala, você escuta.
é um diálogo. Oração é um diálogo. Talvez você diga na sua casa, eu não sei rezar. Nunca ninguém me ensinou a rezar. Ninguém lhe ensinou a conversar com as pessoas. Você foi conversando e foi aprendendo. Assim é a oração. Você começa a conversar com Jesus e também escutá-lo na sua palavra. Então esse jovem falou e Jesus ouviu ele. E Jesus ouviu ele e continuou este itinerário de amor. E esse evangelho, que também é narrado em Marcos diz que o que Jesus vai dizer agora, Jesus é precedido de uma expressão que diz: Jesus o olhando o amou. Jesus o olhou e o amou. A gente entende muito aquela expressão, aquela passagem da transfiguração de Jesus, que é essa teofania, e que ela é exterior. Mas eu digo que esse jovem, ele teve essa experiência dessa teofania, dessa revelação de Deus de maneira interior, quando ele vê Jesus que o olha e que o ama. Percebam aqui em que momento da cena bíblica nós estamos. Esse jovem, este homem, ele teve uma teofania interior. Jesus que o olhou e o amou. E Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, distribui aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa frase, ela tem muitos aspectos. Mas primeiro, uma coisa ainda te falta. Será que na nossa vida ainda há uma coisa que ainda nos falta para amarmos a Deus, e para amarmos o próximo e para amarmos nós mesmos? No caso desse jovem havia. O problema dele é que no seu coração o dinheiro era Deus. O dinheiro estava ali, estabelecido, como o Deus do seu coração. E aquele que começa como filho e que pergunta o que devo fazer para a vida eterna, escuta a resposta agora. Vende tudo o que tens, isso é, destrona o dinheiro do trono do teu coração. Liberta-te dele. E aí entra o dom da partilha. Distribui aos pobres, isso é, verdadeiramente viva o mandamento que diz amar ao próximo. E terás um tesouro no céu. Ele pediu: que devo fazer para a vida eterna? E Jesus disse: e terás um tesouro no céu. Jesus promete a ele um tesouro no céu. Eu entenderia, o entendimento que eu tenho quando ele diz isso é: e tu vais para o céu. Misteriosamente há um anúncio da salvação desse homem, desse jovem, diante dessa situação. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esse vem e segue-me, por quem tem essa experiência de Jesus que olha e ama, é a experiência final destes dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Este amor a si, este sentir-se chamado por Jesus para ir e segui-lo, é uma expressão de amor a si. Ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. Este jovem começa como filho, inclusive cheio de ânimo e talvez de alegria, quando ele diz bom mestre, e porque o dinheiro é o Deus da sua vida, ele termina como rico, cheio de tristeza. Na página seguinte nós vamos ver outro homem, Zaqueu. E aqui nós vamos ver uma cena muito parecida, porém com aspectos muito diferentes. E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade, isso é, Jesus.
Jesus entra em Jericó e atravessa a cidade. Então essa narração já começa falando da busca da ovelha perdida. Os padres da igreja apresentam muito a figura da descida de Jerusalém para Jericó. Isso é, quando Adão e Eva saem do paraíso. E aqui Jesus vai até onde a figura de Adão e Eva estão. Né? Nós podemos até inclusive ver aqui a figura da descida à mansão dos mortos. Ele que vai em busca de Adão e vai em busca de Eva, nossos primeiros pais. Então aqui mostra que a divina providência mostra um Deus que vai aonde nós estamos. E ele não só entra em Jericó, mas ele atravessa Jericó. Ele vai até onde, aqui nós podemos entender, Zaqueu está. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Se no evangelho do jovem rico, ele começa como filho feliz e termina, como filho e alegre, e termina como rico, triste, aqui Zaqueu começa como rico. E triste, porque a figura da riqueza dele ainda trazia um agravante, ele era chefe dos publicanos. Então a sua riqueza, enquanto o jovem rico era um homem de boa reputação, aqui esse pobre homem era de péssima reputação. E a sua riqueza era grande parte dela injusta, extorquida, construída em cima de ódio, de lágrimas, de sangue. Mas a gente percebe que o mesmo amor misericordioso que providenciou o encontro com o jovem rico, e nós podemos ter a esperança que tempos depois esse jovem rico se converteu, aqui também a divina providência vai atrás desse homem chamado Zaqueu e age na medida em que ele precisa. Começa a despertar nele, diz assim, procurava ver quem era Jesus. Este mistério da divina providência, que é as disposições que levam o homem em vista do seu fim último, e o fim último é a visão de Deus. E começa esses movimentos de esperança, que é a bênção divina e a visão beatífica de Deus. Então a divina providência começa a agir em Zaqueu e começa a gerar nele o desejo de ver a Jesus. Isso é, Deus começa a destronar o dinheiro, esse rico chefe dos publicanos, que aqui é clássica a figura da idolatria, isso é, o Deus dele era o dinheiro de maneira explícita. No jovem rico era de maneira implícita, era de fórum íntimo. Aqui não, aqui era de fórum externo, era sabido por todos. Mas Deus começa a agir, o Espírito começa a agir, Jesus começa a agir, destronando aquele que divide o espaço do coração de Zaqueu com o seu Criador, com o seu Pai. Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e porque era de baixa estatura. Por causa da multidão, porque ele era um homem odiado. Ele amava tanto o dinheiro, ele era tão idólatra do dinheiro que ele massacrava o seu povo. A idolatria, ela gera a incapacidade de viver o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele era um homem não reconciliado com Deus, não reconciliado com a criação, não reconciliado com o próximo, não reconciliado consigo mesmo. E a obra de Deus começa essa obra de reconciliação, o movimento de Deus começa essa obra de reconciliação. Então ele não conseguia por causa da multidão, ele era um homem não reconciliado com o próximo e era de baixa estatura. Isso é, ele não tinha expectativas altas, ele não tinha expectativas eternas, ele não tinha expectativas do céu. Para ele, a vida era isso, a vida era aqui, a vida era esse tempo. Tudo se resumia, se encerrava e se entendia a partir desta vivência, deste mundo, do mundo, uma visão mundana. Sua lógica de vida era uma lógica não reconciliada e extremamente mundana. Correu então à frente e subiu num sicômoro.
O movimento da divina providência começa a gerar nele um movimento diferente do que era o natural dele. Ele corre à frente e sobe. Esse homem começa a ter uma experiência de céu, que se dá no tempo futuro, que se inicia no presente e que é rompendo com essa terra. Ele rompe, ele sobe para ver Jesus que passaria ali. Mais uma vez, ver Jesus. Meus irmãos, à medida em que nós somos livres diante dos bens materiais, nós somos livres para ver Jesus. Quando Jesus, e aí diz, subiu num sicômoro para ver Jesus que passaria ali. É o homem que já começa a agir pela esperança. É o homem que já começa a esperar algo. É aquele que deixa de confiar na posse e na conquista para se abandonar em algo que está por acontecer e se colocar não nas mãos daquele que tem a posse, que é o dinheiro, mas se colocar nas mãos daquele que ele não tem a posse, mas que ao se deixar possuir, passa a ter a posse. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos. Isso é, Jesus chegou, Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus o olha de baixo para cima. Jesus já o vê no céu. Essa imagem, a figura dessa imagem é a figura da kenosis, de Jesus que se coloca abaixo deste homem. Jesus que vai a Jericó, atravessa Jericó e se coloca abaixo deste homem. Aqui nós vemos a figura do lava-pés. Aqui nós vemos o amor apaixonado, incondicional de Deus. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Lucas vai usar a palavra hoje 5 vezes, somente em todo o seu evangelho. Essa palavra hoje para Lucas ela é muito forte, muito significativa, porque ela expressa a salvação hoje. Então ele vai lá no início do evangelho, quando os anjos vão até os pastores e diz: hoje nasceu para vós. Quando Jesus começa a sua vida pública na sinagoga e depois de ler a passagem de Isaías, ele diz: hoje se cumpre essa palavra. No final do livro de Lucas, quando o bom ladrão está ao seu lado e pede que Jesus se lembre dele quando estiver no paraíso, ele diz: hoje estarás comigo. E aqui Lucas vai guardar essa palavra para usar 2 vezes com Zaqueu. Só que a primeira ele condiciona: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Isso é meu querer, é meu desejo. A minha graça está agindo, a minha divina providência agiu, mas existe a sua liberdade. Jesus talvez tenha dito isso porque momentos antes tinha vivido essa experiência com o jovem rico. Ele desceu imediatamente e recebeu-o com alegria. É interessante que o lugar dessa cena ainda está ali na rua, no sicômoro, na árvore. Mas já começa a se estabelecer esse Jesus que entra na casa. Isso é, Jesus que começa a ocupar o seu lugar no coração de Zaqueu. Jesus estar na casa de Zaqueu significa Jesus estar no coração de Zaqueu. Estar no coração de Zaqueu significa estar nas decisões de Zaqueu. Estar no mais profundo do ser de Zaqueu. E ele o recebe no seu coração com alegria. À vista dos acontecimentos, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. É interessante que eles estão ainda ali, diante da árvore, mas o mundo já reconhece que perdeu o seu lugar no coração de Zaqueu. O mundo já se vê derrotado
diante da vitória, da ação da divina providência no coração de Zaqueu. Zaqueu, de pé, disse ao Senhor. Esse de pé nós podemos nos remontar a quando Deus cria Adão, o modela e sopra o sopro da vida nas suas narinas. Essa figura. Então Zaqueu ali já começa a restabelecer nele, quando o dinheiro é destronado, começa a restabelecer nele a beleza original. De pé, a figura de Maria ao lado da cruz, isto é, Zaqueu que não somente estabelece a beleza original, mas também vê nessa relação em ter Deus como seu único Senhor, também entende que vai viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição. Partilhar os bens não é um investimento. Partilhar os bens é um mistério de paixão, morte e ressurreição. Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restituo-lo o quádruplo. Por que o jovem rico tinha que dar tudo e Zaqueu só precisou dar a metade? Zaqueu também deu tudo. Só que de tudo que ele tinha, só a metade era dele. A outra metade ele tinha roubado, não era dele. Então esse simbolismo daquele que partilha o que é tudo que é seu e devolve aquilo que não é seu. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Antes era, hoje desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa, aguardando a resposta de Zaqueu. Como ele aguardou a resposta do jovem rico. Como a resposta de Zaqueu foi um sim a Deus, aí hoje a salvação entrou nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. O jovem rico inicia como filho alegre e termina como rico triste. Zaqueu começa como um rico triste e termina como um filho alegre. O que mudou a história de um e o que mudou a história de outro foi a docilidade diante da divina providência, diante deste movimento de Deus, em vista do nosso fim último, diante de um coração que o dinheiro não é Deus, mas que Deus é Deus e que Deus é quem conduz e Deus é quem sustenta. Deus abençoe. Shalom.